Olá, pessoal. Continuando nosso estudo de cálculo, paramos no item J, o item da questão 3, né? Então, a gente tem novamente x menos 1 sobre 2 menos x menor do que 1, ou seja, novamente uma expressão que não está na forma da gente usar o estudo sinal. Mas a gente transforma ela. Como? Transformando em uma equação equivalente. Essa equação é equivalente a você somar menos 1 em ambos os lados da expressão. Então fica a expressão à esquerda menos 1 menor do que zero. Aí a gente resolve essa fração, tirando o mínimo, multiplicando 2 menos x por menos 1. Aí fica menos 1 que multiplica 2 menos x. 2 menos x abaixo, menor do que zero. Aí isso acontece somente se x menos 1 na parte de cima. O menos 1 faz jogo de sinal com 2, fica menos 2. O menos 1 faz jogo de sinal com x, aí fica mais x. Tudo isso dividido por 2 menos x. Tudo isso é menor do que zero. Se somente se x mais x, 2x, menos 1 menos 2, menos 3. E 2 menos x, 2 menos x, menor do que zero. Então, resolver essa primeira expressão é equivalente a resolver essa última. As duas, elas são equivalentes. Então, vamos fazer o estudo sinal dessa expressão? Fazendo o estudo sinal, vamos ter o seguinte. Vamos ter o estudo do sinal para 2x menos 3 e o estudo do sinal para 2 menos x. E depois a gente faz o jogo do sinal para saber o sinal da expressão. Então, fazer a continha aqui acima, 2x menos 3 será maior do que zero quando 2x for maior do que 3, né? Passando o 3 para o segundo membro. Então, isso acontece quando x for maior que 3 sobre 2. Então, a expressão ela será positiva à direita de 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5, né? Exatamente aqui, 3 sobre 2. Então, à direita de 3 sobre 2, a expressão é positiva. Positiva. À esquerda de 3 sobre 2, a expressão é negativa. Por quê? Porque se você fizer 2x menos 3 menor do que zero, você chega que x é menor do que 3 sobre 2. Da mesma forma, fazendo a expressão igual a zero, você chega que x igual a 3 sobre 2, a expressão é zero. Agora, para a expressão 2 menos x, para a expressão 2 menos x, ela será maior do que zero quando 2 for maior do que x, ou seja, x menor do que 2. X menor do que 2, a expressão ela é positiva. Então, à esquerda do 2, a expressão é positiva. E equivalentemente, você faz 2 menos x menor do que zero, você chega que x tem que ser maior do que 2. Então, à direita do 2, a expressão ela é negativa. E exatamente no ponto 2, a expressão é zero. Fazendo o jogo do sinal como divisão, à esquerda do 3 sobre 2, a expressão de cima é negativa e a de baixo é positivo. Então, negativo com positivo, negativo, até o ponto 3 sobre 2. Aí, entre 3 sobre 2 e 2, a expressão de cima é positiva e a de baixo é positiva. Então, entre esses dois vai ficar positivo. Exatamente no ponto 3 sobre 2, a expressão de cima é zero. Então, 0 dividido por positivo fica zero. A expressão de cima é positiva no 2 e a de baixo é zero no 2. Né? Como se trata de uma divisão, então a expressão ela não existe no 2. Não divide por zero. A expressão de cima é positiva à direita dos dois e a de baixo é negativa à direita do 2. Então, positivo com negativo, negativo. Então, a gente vai ter
após o estudo do sinal e expressão. Como eu quero que a expressão seja menor do que, como eu quero que a expressão seja menor do que zero, então a gente vai pegar um intervalo que é menor do que zero. Então a solução vai ser menos infinito, é negativa, e chega no zero não, desculpa, chega em 3 sobre 2, a expressão é zero, então ela não entra o 3 sobre 2. Então, em 3 sobre 2 aberto. União. No 2, a expressão não existe, então o 2 não entra. Mas à direita do 2, a gente tem expressão negativa. Então, a gente tem esse conjunto de solução. Ou, pode ser o conjunto de todos os reais, tal que menos infinito até 3 sobre 2 significa x menor que 3 sobre 2. Aí união ou, aí 2 a mais infinito significa 2 menor que x, ou seja, x maior do que 2. Então a gente tem essa solução. No item L, a gente tem a expressão x, que multiplica 2x menos 1, e x multiplica x mais 1, né? Então a gente faz o jogo do sinal para os três, né? O de x a gente já bem conhece, aí você faz para 2x menos 1. 2x menos 1 será maior do que zero quando 2x for maior do que 1. 2x será maior do que 1 quando x for maior que 1 meio. Para outra expressão, x mais 1 será positivo quando x for maior que menos 1. Ok? Então, fazendo o estudo final, a gente vai ter o seguinte. Fazendo o estudo sinal, a gente tem o seguinte. Ó, o estudo sinal para x será positivo. No caso, a expressão x será positivo quando x for maior do que zero, à direita do zero. O x será negativo quando x for menor do que zero, à esquerda do zero. E será zero exatamente no ponto zero. Para 2x menos 1, a expressão será positiva quando x for maior do que 1 meio. 1 meio fica entre 0 e 1. Então, à direita de 1 meio, a expressão ela é positiva. À esquerda de 1 meio, a expressão é negativa. E em 1 meio, a expressão é zero. Para x mais 1, a expressão será positiva à direita de menos 1. Direita de menos 1, a expressão ela é positiva. A expressão será negativa à esquerda de menos 1. E a expressão será zero exatamente no ponto menos 1. Então, a nossa expressão, que a gente quer fazer o estudo sinal, a gente faz à esquerda de menos 1, a primeira negativa, a segunda é negativa, então negativo com negativo dá positivo, e a terceira é negativa, e positivo com negativo, negativo, então fica menos. No ponto menos 1, negativo com negativo dá positivo, positivo com zero dá zero. Trata-se de uma multiplicação. Aí, entre menos 1 e zero, a de cima é negativa, a segunda é negativa, fica menos com menos mais, e a terceira é positiva, mais com mais, mais. Então, é positivo até o zero. No ponto zero, a primeira é zero, a segunda é negativa e a terceira é positiva, então dá zero. Trata-se de uma multiplicação. Entre zero e 1 meio, a primeira é positiva, a segunda é negativa e a terceira é positiva. Então, mais com menos, menos, menos com mais, menos. Então, fica negativa até o meio. No ponto meio, a primeira é positiva, a segunda é zero e a terceira é positiva. Como trata-se de uma multiplicação, multiplica por zero, fica zero. Na terceira, a primeira é positiva, a segunda é positiva, a terceira é positiva, né? À esquerda de 1 meio. Então, positivo com positivo com positivo fica positivo. Então, a gente vai ter essa situação. Como eu quero que a expressão seja maior do que zero, então eu pego os intervalos em que resultou em maior do que zero, né?
Entre menos um e zero, a expressão resultante é positiva. Fica menos um e zero. Aí, entre um meio e mais infinito, a expressão ficou positiva. Então, fica aberto com um meio a mais infinito, né? Aberto por quê? Porque a expressão tem que ser maior do que zero, né? Então, maior restrito. A solução é todos os valores reais, tal que x entre menos um e zero, x entre menos um e zero, representa dessa forma. Aí, ou da união, x um meio a mais infinito é x maior do que um meio, né? Maior do que um meio. Tá? Conjunto de solução. Agora temos o item M. Vamos fazer o item M algebricamente? Nós teremos dois casos. Para que essa expressão seja positiva, como se trata-se de uma multiplicação, ou os dois são positivos ou os dois são negativos. Então, no primeiro caso, os dois, vamos supor que os dois sejam positivos. X menos 1 maior do que zero e x menos 3 maior do que zero. 2x menos 1 maior do que zero significa 2x maior do que 1. E x menos 3 maior do que zero é x maior do que 3. Então, 2x maior do que 1 significa x maior do que 1 meio. Então, você pega a interseção dessas duas situações, a interseção é o quê? Está dizendo que x é maior do que 1 meio e x maior do que 3. Como 3 é maior do que 1 meio, a interseção, que é a solução 1, é o conjunto em que o x, vamos dizer, o x está no intervalo, vamos dizer, duas vezes, né? Maior do que 1 meio, à direita de 1 meio, e maior do que 3, à direita de 3, né? Como maior do que 3 implica maior do que 1 meio, então a interseção entre esses dois conjuntos é x maior do que 3, né? X maior do que 3. Então, 3 a mais infinito, né? X maior do que 3. Para o caso 2, a gente supõe que a expressão primeira é negativa e a expressão segunda é negativa. Por quê? Porque trata-se de uma multiplicação e na multiplicação menos com menos dá mais, né? Então negativo com negativo vai dar positivo. Novamente, a gente fazendo a conta, a gente vai ter que x é menor do que 1 meio, mesma conta, e x é menor do que 3 aqui. Né? Então, a interseção desses dois conjuntos, como 1 meio é menor do que 3, então x está à esquerda de 1 meio e à esquerda de 3. A interseção entre esses dois conjuntos é x à esquerda de 1 meio. Então, eu vou ter o conjunto menos infinito até 1 meio aberto. E a solução geral é a solução 1 união com a solução 2, ou seja, a solução geral é exatamente 3. Na verdade, menos infinito vem primeiro, né? Menos infinito, né? Até 1 meio, união com 3 a mais infinito, né? Então, a gente tem essa solução. Ou essa solução ela pode ser escrita dessa forma. Todos os valores reais, tal que menos infinito até 1 meio quer dizer x menor do que 1 meio. Ou, né, 3 a mais infinito significa x maior do que 3. Então, a gente tem essa solução. Temos agora o item n, né? 2x menos 3 e x quadrado mais 1 menor do que zero, né? Então, veja que x quadrado mais 1 é sempre maior do que zero, né? Por quê? Porque x quadrado é positivo e 1 é positivo. Se soma um número positivo com um número positivo, dá positivo, né? Na verdade, x quadrado é positivo, é não negativo, né? É maior ou igual do que zero. Mas quando você soma com 1, fica positivo, né? X quadrado é maior ou igual do que zero. Aí você soma um dos dois lados, x quadrado mais 1 é maior ou igual do que 1. Só que 1 é maior do que zero, né?
Então, pela transitividade, x² mais 1 é maior do que zero. Então, como se é positivo uma das expressões, basta resolver a segunda expressão, né? Como isso aqui é maior do que zero, então a gente faz o quê? Então, 2x menos 3 x² mais 1 é menor do que zero, se somente se 2x menos 3 for menor do que zero, porque a outra já é positivo, né? Menos com mais, né? Menos com mais, menos. Então fica 2x menor do que 3, e isso fica x menor que 3 sobre 2. Então a solução é o conjunto x menor do que 3 sobre 2, ou seja, menos infinito até 3 sobre 2. Ou a solução é o conjunto de todos os números reais, tal que x é menor que 3 sobre 2, né? De forma semelhante, temos o item O, né? X menos 3 dividido por x² mais 1 menor do que zero. Como vimos, x² mais 1, vimos no item anterior, é sempre maior do que zero. Então, para essa expressão dar negativo, a expressão de cima tem que ser negativa, por causa do jogo do sinal, né? Então, a mesma justificativa, ó. Como x² mais 1 é maior do que zero, então x menos 3 x² mais 1 será negativa se a expressão de cima for negativa, que a de baixo é positiva, né? Ou seja, na hora do jogo do sinal, a expressão de baixo não faz, é, não influencia, né, no jogo do sinal. Então a de cima tem que ser negativa. Então isso implica que x menor que 3, né? Logo, a nossa solução é o conjunto de todos os pontos menores do que 3, menos infinito até 3, né? Menos infinito até 3. Ok? Ou pode ser conjunto de todos os números reais, tal que x é menor que 3, né? Vale observar, né? A solução é essa daqui. Vale observar que a expressão x² mais 1, né? Além de ser maior do que zero, obviamente é diferente de zero. Então, esse denominador aqui, x² mais 1, não tem nenhum problema, né? Porque nunca vai ser zero. Se acontecesse de ser no denominador, né? De ser x², vamos dizer, menos 1, não, vamos dizer menos 25 no denominador, né? Aí você teria que restringir o 5, né? E o menos 5, porque menos 5 aqui, menos 5 ao quadrado, menos 25, isso aqui dá zero. Então teria que restringir o menos 5, né? Além de fazer o jogo do sinal, né? Que a gente ia fazer o jogo do sinal, a gente ia tirar alguns pontos que zero, né? Mas nesse caso, não foi preciso, né? Não foi preciso. Então, o termo, além de ser positivo, estando no denominador, não há nenhum problema, certo? Então, valeu. Até mais.